Olá, muito bom dia para você que nos acompanha pela Pop TV em Sobradinho e também em Porto Alegre. Nos escuta na Rádio Cultural FM no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina ou está ligado nos nossos canais do YouTube. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um Mercado e Investimentos desta quinta-feira, dia 5 de março, porque tem mais assunto quente envolvendo o Banco Master e as suas relações. Vamos aos destaques do Mercado e Investimentos de hoje. Olha, a investigação da PF apontou os servidores do Banco Central como consultores de Vorcaro. É um destaque aqui do nosso portal, porque tudo indica que o ex-diretor e o ex-chefe de supervisão do BC prestaram serviços informais ao ex-dono do Banco Master. A gente vai adentrar um pouco mais, tá? Em toda essa trama que levou Daniel Vorcaro de volta à prisão. E olha, quem também está enroscado nessa teia do Banco Master é o BRB. Ontem a Câmara do Distrito Federal, ela aprovou um pacote bilionário para socorrer o Banco Regional de Brasília depois das perdas recentes. O projeto autoriza aporte de 6,6 bilhões de reais. Com o uso de imóveis públicos e operações financeiras. Só que não para por aí não, tá? Em novo desdobramento, o Banco Central deve liberar os compulsórios para reforçar o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. A medida pode liberar 30 bilhões de reais agora neste ano de 2026 e busca preservar a liquidez do sistema. Daqui a pouquinho tem comentarista aqui com a gente para falar de tudo isso, né? E ajudar a gente a entender um pouco mais essa história. Mas antes, vamos dar aquela clássica passada na nossa agenda do Mercado e Investimentos. Vamos lá! Às 7 horas da manhã foram divulgadas as vendas do varejo de janeiro na zona do euro. E participaram durante a manhã do Encontro Internacional de Finanças na Bélgica o vice-presidente do Banco Central Europeu, o Luiz de Guindos, o presidente do Banco Central Europeu da Finlândia, o Olli Rehn, e a dirigente do Banco Central Europeu, a Sharon Doneri. Hoje, às 9 da manhã, já aqui no Brasil, saiu a PNAD contínua de janeiro, trazendo os números do desemprego. Rodando aqui a nossa agenda, às 9h30, o Banco Central Europeu divulgou a ata da sua última decisão monetária. Às 10h30, a gente conheceu os pedidos de auxílio-desemprego da semana até o dia 28 de fevereiro nos Estados Unidos e o índice de custo unitário de mão de obra do quarto trimestre por lá. Seguindo a nossa agenda, foi a vez de Valdis Dombrovskis, comissário de Economia e Produtividade da União Europeia, dele participar do Encontro de Finanças na Bélgica. E às 14h, já depois do almoço, Christine Lagarde, que é a presidenta do Banco Central Europeu, vai dar uma palestra em uma universidade na Itália sobre o risco global. E às 3h, fechando aí, sai a balança comercial de fevereiro aqui no Brasil. E ainda durante o dia, o 14º Congresso Nacional Popular e o Comitê Nacional de Conferência Consultiva Política do Povo Chinês continua acontecendo na China. Vamos seguir em frente, né? Vamos para o fechamento de ontem, afinal tem assunto, como diz Débora Maganha, espinhoso por aí. Vamos dar uma olhadinha aqui, o Ibovespa, né, ele fechou a sessão desta quarta-feira com alta de 1,24% e recuperou uma parte aí da queda observada no dia de ontem, na terça-feira. Apesar da volatilidade ainda estar no radar dos mercados, o resultado positivo veio devido à busca por oportunidades que normalmente aparecem depois de uma queda expressiva generalizada. A alta também aconteceu em reação à melhora observada em Nova York. O Ibovespa, então, ganhou tração durante a tarde e retomou ao patamar dos 185 mil pontos em meio à recuperação de algumas ações que tinham ficado entre as maiores quedas do dia anterior. E por lá, os principais índices também fecharam o dia positivos, enquanto o dólar recuou e encerrou cotado a R$ 5,21. Vamos para a tela, então, para a gente ver os números? Vamos lá. O Dow Jones subiu 0,49%, o S&P, Standard & Poor's 500, teve alta de 0,78%, a Nasdaq avançou 1,29% e o dólar, como eu disse, cedeu 0,89%.
4%. Agora, quem se junta ao nosso time do Mercado e Investimentos para explicar um pouquinho mais sobre essa novela sem fim do Banco Master e também os seus desdobramentos é a professora Carla Beni. Oi, professora Carla, seja muito bem-vinda. Bom dia, é um prazer te receber aqui. Bom dia, Roberta. Olha, é um prazer estar aqui com vocês e com toda a turma do ECR. Vamos lá, professora, porque o Daniel Vorcaro, ele foi preso novamente, né? E a investigação mostra que o caso Master, ele não envolve só operações financeiras, mas uma grande rede, né? Que passa por empresários, familiares, fundos e também algumas importantes decisões institucionais ao longo de vários anos. E aí, mais uma vez, essa teia tem relações com o centro do poder. E aí eu te pergunto, até que ponto essas relações políticas, econômicas e institucionais, como eu falei aqui, como é que elas funcionaram como um ativo para sustentar o banco por tanto tempo e por tantos anos? Olha, Roberta, eu acho que o que a gente está vivendo e vivenciando com o Master, ele é um exemplo pedagógico entre a promiscuidade entre o público e o privado. Daqui para frente, se um dia eu tiver que usar em sala de aula essa expressão para explicar para os alunos, professora, me dê um exemplo da promiscuidade entre o público e o privado, vai ser o caso Master, porque é justamente nessa conjunção que você consegue as autorizações necessárias para conseguir fazer, digamos, aquele circuito que o Master fazia, que era o que está se descobrindo agora, que é fazer operações para fundos que no fundo também o dono é o próprio Banco Master, então você anda em círculos, na verdade, ampliando e potencializando esse risco e agora, no caso, como você falou, esparramou até para o BRB, ou seja, como que o Banco de Brasília fez essas operações com um banco que já tinha um alerta de risco. Então, é exatamente essa mistura que eu daria como exemplo, claro, da promiscuidade entre o público e o privado. Pois é, isso é tudo muito grave e a gente a cada dia vai descobrindo um novo capítulo dessa história que tem uma capilaridade enorme, né? E as investigações mostram também que o Banco Master já apresentava há bastante tempo, inclusive, né, sinais de crise de liquidez, risco ao fundo garantidor de crédito e um rombo estimado em cerca de 41 bilhões de reais. Tudo isso sendo monitorado, vou botar aspas aqui, tá? Pelas autoridades. Agora, professora, como é que um banco, nessa situação, ele conseguiu operar por tanto tempo sob a supervisão do Banco Central, sem uma intervenção mais precoce, inclusive, considerando que a gestão anterior tinha conhecimento do quadro e, no fim do mandato, optou por não agir, entregou e fingiu que não viu nada? O que a gente está vendo agora é justamente a indicação de servidores do Banco Central que estavam envolvidos. E isso não é uma coisa simples, isso é algo tão profundo para as instituições brasileiras. Por quê? Qual é a diferença entre o Banco Central e qualquer outra, digamos assim, instituição, entre aspas? A gente está falando do Banco Central, uma autarquia e tudo, mas eu não vou entrar nessa questão técnica. O que tem o Banco Central de diferente de quando a gente discute, por exemplo, o caso de corrupção ou de venda de benefícios, uma série de coisas. É porque o Banco Central, ele é o bastião da moeda. Então, aqui, hoje, eu vou até fazer uma citação. Tem um livro que chama Dinheiro, o Poder da Abstração Real. Quem é o autor dele é o Gabriel Galípolo, junto com o professor Beluso. Aqui tem um trecho muito interessante para a gente pensar onde que está esse problema, que é isso que você está me perguntando. A grande dificuldade da moeda é porque a moeda reflete uma dupla e contraditória natureza. Olha que interessante esse processo. O dinheiro nas economias capitalistas, eles têm essa
contradição. Qual é essa contradição? De um lado, ele é um bem público, que é isso que a gente está discutindo com essa problemática. E do outro lado, ele é algo que beneficia a riqueza privada. Então, essa dupla contradição entre ser um bem público e o motor da riqueza privada, essa contradição é o que a gente está discutindo exatamente agora. Então, como que você deixou passar o Banco Central tanto tempo? E outra coisa importante, isso vale tanto para o BRB quanto para os fundos dos servidores públicos. Nós precisamos saber, Roberta, quem assinou as autorizações. Nada é transferido sem autorização. Então a gente precisa desses nomes, e esses nomes precisam ser ouvidos pela justiça. Agora, professora, pegando carona, né, neste trecho do livro do Galípolo, foi exatamente essa contradição que Daniel Vorcaro aproveitou. Eu estou certa? Sim, você está certa. Porque a base que sustenta o capitalismo, quando a gente pensa sobre essa ótica que a gente está discutindo, ele está assentado num tripé. Esses são os pilares. O primeiro é que a moeda, ela é emissão estatal. Então, aqui, inclusive, ele fala que o Estado é o senhor da moeda. Do mesmo jeito que o Estado também é o senhor da força. E ele tem a prerrogativa dos impostos. Então, é nessa base que você sustenta a estrutura capitalista. E justamente nesse meio entre esta dualidade, que é a dualidade da própria moeda, que entra o Vorcaro e toda essa estrutura que está por trás dele. No entanto, que a gente observou ontem fortemente na mídia, o nível de agressividade das conversas no celular dele, inclusive com o responsável pelas operações dele, digamos assim, o funcionário dele ou o agente dele que fazia as operações, escusas ou não. Então, isso daí é exatamente isso que a gente observa desde ontem aí fortemente com essas quebras de sigilo do celular. Agora, Carla, aproveitando que a gente está falando aí do Banco Central, a nova fase da Operação Compliance Zero, né, foi conduzida pela Polícia Federal e atingiu o coração da supervisão bancária. 2 servidores de carreira do Banco Central do Brasil, o Paulo Sérgio Neves de Souza e o Bellini Santana, eles foram afastados após suspeitas de atuação irregular no acompanhamento do Banco Master. A investigação da PF utilizou, inclusive, informações de uma sindicância interna aberta pelo próprio BC no fim do ano passado. Quando os servidores do Banco Central, Carla, passam a ajudar por fora, de maneira irregular, um banco privado, a gente pode considerar este caso individual ou é um sinal de que a fiscalização funciona com essa mistura aí entre quem regula e quem é regulado? Eu vou crer que é uma questão pontual e específica. Se eu não me engano, um desses servidores, ele era o diretor de fiscalização. Você confere isso para mim, se eu não me engano? Confirmo para você. É isso. Sim. Isso. E desde 17, não é isso? Desde 2017, se eu não me engano. O ano eu não consigo... 2017. Eu acho que ele ficou isso por um tempo. Então, o que a gente precisa discutir aqui também é o seguinte: a gente não pode pegar este ponto e retirar a credibilidade da instituição como um todo, porque isso é uma tragédia para o país. Para começar, esse ponto, porque o Banco Central é o bastião da moeda. Então, é mais ou menos o seguinte: só faltava a gente agora não confiar no Banco Central. Então, trazendo isso aqui para miúdos, aqui para a nossa conversa. Mas sim, eu vou imaginar que isso é uma questão pontual, específica, que isso não é algo que acontece ou que vem acontecendo há muito tempo. Mas a gente precisa usar esse caso como uma estrutura pedagógica para a gente refinar a metodologia de fiscalização. E outra coisa, que eu já disse isso antes e vou repetir: as empresas que auditaram o Master também precisam entrar na responsabilidade.
E quando o Banco Central recebeu esses balanços auditados e fraudulentos, quem recebeu e como é que isso funciona. Então, eu acho que o que a gente precisa, Roberta, seriamente, é cada dia ter uma lista dos nomes e dos responsáveis por isso. O fato, Carla, é que a gente precisa dos detalhes, a gente realmente precisa entender essa história, porque isso abala a confiança de todos nós brasileiros. Eu me sinto insegura hoje com tudo que está acontecendo para saber onde é que eu coloco o meu dinheiro. Assim, a gente fica confuso em quem confiar. São instituições, né, que são vigiadas e controladas pelo Banco Central, mas que mesmo assim burlam a regra e acabam me desfavorecendo. Isso é muito ruim. Isso é o grande problema, porque a base do sistema financeiro, ela se chama fiduciária, e fidúcia quer dizer confiança. Ou seja, desde a década de 70, que o sistema padrão ouro, que um país precisava ter uma quantidade de ouro em estoque para o volume de moeda que ele emitia, isso daí está morto lá desde o governo Nixon, onde o dólar perdeu essa paridade. Então, todas as moedas, o valor delas, Roberta, é dado justamente pela confiança. Então, quando você me diz, eu estou insegura, esse é um gatilho problemático, porque nós abrimos o mercado, né? O mercado financeiro abriu a opção de nós termos várias instituições para ampliar a concorrência, para diminuir custo para o cliente, para uma série de coisas. Então, o objetivo original, ele é um objetivo interessante, porque o Brasil tem um sistema financeiro praticamente um cartel com pouquíssimas instituições. Só que essas outras instituições, elas vieram numa esteira de regulamentação menor. Então, o que hoje a gente já pode afirmar? Que isso não funcionou, que esses bancos digitais que não podem ser chamados de bancos, eles têm uma categoria específica chamada de bank para regulamentação, você precisa ampliar essa regulamentação. E eu costumo usar uma frase muito simples, qualquer instituição financeira que receba depósito à vista de uma pessoa física, a definição técnica é que ela é um banco comercial. Então, se você começa a criar fintechs e outras operações que recebem dinheiro de pessoas físicas e de jurídicas com menor regulamentação, a gente tem isso. Tem operação carbono oculto, tem fintech para igreja, e aí você vai, e aí o céu é o limite. Pois é, agora em meio aos desdobramentos, né, da crise envolvendo o Banco Master, a Câmara Legislativa do DF, do Distrito Federal, ela aprovou um projeto que autoriza medidas para capitalizar o Banco de Brasília. Estou falando do BRB. A proposta permite aporte direto ao banco, uso e eventual venda de imóveis públicos e até operações de crédito com fundo garantidor de crédito. Um pacote que deve chegar aí a 6,6 bilhões de reais. A votação foi apertada, né, com o apoio da base do governador Ibanez Rocha e já enfrentava críticas da oposição que falava em falta de transparência, inclusive uso de patrimônio público para sustentar toda essa operação, que não foi entendida por muita gente. Agora, professora, foram colocadas na mesa várias alternativas, né, para reforçar o BRB. Empréstimos, venda de ativos e até uso de imóveis públicos. A gente sabe que o BRB tem, inclusive, ativos bastante líquidos. E eu te pergunto, por que a solução que ganhou força foi justamente usar patrimônio público? Por que ganhou tração essa ideia em detrimento das outras? Olha, até eu diria que ela nem seria a primeira, porque em tese ela era para ser mais lenta para ser aprovada. O que me impressiona é a rapidez dessa aprovação. Se por um lado eu entendo que os funcionários estão preocupados com a manutenção do emprego deles e tudo, e isso é legítimo, a gente deve entender essa preocupação. Por um outro lado, eu achei que foi muito interessante, né, você usar também essa preocupação para, digamos, vamos rápido resolver o negócio aqui. Então, o que falta no meio da falta de transparência,
e no meio da falta de dados e do próprio trâmite jurídico do que a gente está vivendo, você já aprovou a solução. Então você soluciona um problema sem saber exatamente onde que estava, quem causou esse problema, né? Como que o Estado, aí a gente entra com a questão do governador e o Estado em si, como que o Estado consegue aprovar e conseguiu aprovar? Quem foi o responsável por aprovar essas operações do BRB com o Master? Antes de termos essas respostas, a gente já aprova uma solução. Ó, vamos resolver o problema aqui. E o valor que você falou, Roberta, vamos fazer um comparativo aqui, é praticamente o mesmo valor, 6 bilhões, de toda a fraude do INSS com os aposentados, só para a gente ter dimensão do volume financeiro. Não, perfeito. Esse caso, né, do BRB é uma crise de confiança, né? Inclusive porque o dinheiro já foi usado uma vez, a gente sabe, de forma negligente. Então, a gente fica se perguntando, né, como é confiar nesse projeto? Será que o dinheiro não pode ser usado pelas empresas privadas para ter lucros? E eu digo isso novamente com dinheiro público, professora. E como confiar, né, que esse projeto seja suficiente para capitalizar o banco? Exatamente. E outra coisa, e esse patrimônio público que vai ser vendido? Vai ser vendido como? Leilão? A toque de caixa? Quem é que vai comprar? Então, é exatamente a sua questão. Eu tô pegando sua questão e jogando aqui. Falo, bom, então eu vou pegar ativos de liquidez, eu pego imóveis que estão no nome do banco, que ótimo, coloco para leilão. Mas isso daí vai ser assim feito rápido desse jeito, porque eu preciso vender, então você sabe, né? Um ativo vale o quanto quiserem pagar por ele. Se eu preciso vender com rapidez, eu abaixo o preço, quem é que vai comprar? Então, quem compra também precisa saber se não está no rol de interesses. Então, no final das contas, é tudo uma tragédia, porque onde que está a base do raciocínio do que a gente está conversando? Isso não é uma questão financeira nem contábil, isto é uma questão política. Sim, já extrapolou, né, as páginas de economia. Cada dia a gente tem mais certeza quanto a isso. Agora, quero trazer também um outro assunto, porque o Banco Central ele liberou uma regra, né, que permite aos bancos usar parte do dinheiro do compulsório para reforçar o Fundo Garantidor de Crédito. Para quem está em casa e nunca ouviu falar disso, o que está acontecendo exatamente? A senhora pode explicar para a gente, por favor? Olha, o recolhimento compulsório, a palavra compulsória, ela é obrigatória. Todas as instituições financeiras precisam mandar para o Banco Central uma alíquota, ou seja, um percentual de algumas operações que nós fazemos. Então vamos imaginar aqui, Roberta, R$1.000. Vamos imaginar que você tire o extrato seu da sua conta agora e no saldo de conta corrente você tem lá mais R$1.000. Aquele dinheiro está lá? Na verdade, os R$1.000 não estão lá. Existe um percentual que o banco é obrigado a mandar para o Banco Central por volta de 20%. Então, quando você olha o saldo da sua conta, o que está no banco é 80% daquele valor. 20% ele tem que mandar para o Banco Central. Essa é uma ferramenta que o mundo inteiro usa, isso é uma ferramenta clássica de política monetária para dar segurança ao sistema. Então, esses 20% na média, eles incidem em quais operações? No saldo da sua conta corrente, que se chama depósito à vista. Se você fizer um CDB, um certificado de depósito bancário, tem também lá os 20%. Se você fizer um RDB, tem lá. LCA, letra de crédito agrícola, LCI, letra de crédito imobiliária e aplicação de poupança. Então, vamos imaginar que você tenha R$1.000 em todas essas situações. 20% disso vai para o Banco Central. E o Banco Central, ele pode usar em situações de necessidade esse valor que é, digamos assim, o mercado usa um termo chamado certo colchão de liquidez. É uma reserva de segurança. Então, nesse caso, Roberto, o que o Banco Central está fazendo? Olha, eu vou usar uma parte desse valor para justamente recompor
o Fundo Garantidor de Crédito, que, aliás, a gente jamais pode esquecer que esses bancos menores, eles vendem tudo, entram no risco de alavancagem, e o que eles vendem como garantia? Fique tranquilo, porque o Fundo Garantidor de Crédito vai te garantir se acontecer alguma coisa com a nossa instituição. Garante até 250 mil, certo? Depois disso é prejuízo, certo, né, Carla? Isso também precisa ficar muito claro. É a fila do credor. Exatamente. É a fila do credor, isso daí. A gente pode interpretar essa flexibilização do Fundo Garantidor de Crédito como um socorro ao sistema bancário, mas aí de forma indireta? Eu fico imaginando também se o fundo tivesse sido aprovado, né? Porque a gente sabe que houve uma proposta de aumento desse fundo para R$1 milhão. Bom, particularmente, eu sou radicalmente contra isso, porque se você fizer a ampliação do fundo sem exigir que bancos de segunda linha, que são bancos que até são bancos menores, que na verdade se tornaram gigantes, né? A gente usa o termo menores, mas é menores entre aspas. Esses bancos que vendem CDBs a 140%, 150% do CDI, a gente teria que ter um ajuste aqui no meio do caminho. Se você vender um CDB, uma operação acima de um percentual do CDI, você teria que ampliar a sua entrada no FGC. Então, assim, só ampliar de 250 mil para 1 milhão, repara o arco, eu não estou falando de 250 mil para 300. 250 mil, gente, vamos entrar aqui numa realidade. Saiu o CAGED essa semana, a renda média do brasileiro é de R$ 2.900, mais ou menos. Você ter 250 mil aplicado numa instituição financeira é um percentual muito pequeno da população. Já está mais do que o suficiente, digamos assim. Subir para 1 milhão sem ter o contraponto das instituições, do quanto que elas vão precisar aportar a mais, eu acho isso literalmente um cheque em branco para as instituições aumentarem a alavancagem. É um liberar geral, né? Sem responsabilidade alguma. Isso. Então, assim, eu acho que a gente precisa, se quiser pensar, então eu preciso saber quais são as ferramentas de controle do Banco Central para ampliar o aporte. Porque, se você reparar, muitas pessoas entraram no problema do Master sem saber. Por quê? Porque a instituição ela repassa o CDB de outra. Então você tem conta numa instituição, sei lá o nome, XPTO, e aí você descobre que está no problema com o Master. Mas eu não comprei CDB do Master, eu comprei da instituição. Não, a instituição revendeu o CDB do Master para você. E não necessariamente você tem isso muito bem explicado, né? Então, é aqui que é o ponto. E também tem outro lado do brasileiro, que a gente precisa também deixar isso bem claro, que ele quer ganhar muito rápido. Ele quer ganhar muito e rápido. Aí, Roberta, a combinação fica perfeita, porque um quer vender e o outro quer comprar. Não, a gente tem que ficar de olho, porque dinheiro fácil, professora Carla, não existe, né? Então, vamos ficar atentos aí nos nossos investimentos, porque quem promete muito é mais risco, né? Quanto mais promessa, acho que mais risco também a gente corre, né? Então, vamos ficar de olho também. Tem a nossa parte também nesse processo de olhar, entender melhor sobre os nossos investimentos. Professora Carla, muito obrigada, viu, pela sua participação, pelas explicações, e foi um prazer te receber aqui no Mercado Investimentos. Um beijo. Obrigada, um grande abraço e até a próxima. Até mais. Olha, você que acompanha o ICL Notícias todos os dias, você está sabendo, né, que o ICL lançou a primeira inteligência artificial do mundo, que valoriza os verdadeiros produtores de conhecimento, que são eles, os profs, os professores. Por isso, o Oráculo ICL é uma ferramenta pensada para ser a sua aliada, né, nesse ano de eleições, principalmente porque ela coloca ali na palma da sua mão argumentos sólidos, contexto e também uma análise de qualidade. Isso rapidinho, gente, clicou em segundos. As condições especiais para você garantir o acesso ao Oráculo, elas estavam encerradas, tá? Mas atendendo a pedidos, nós resolvemos voltar com essa oportunidade para ninguém ficar de fora.
Então é o seguinte, quem assinar o Oráculo hoje, o Plano Solidário garante acesso total ao Oráculo e também a mais de 300 cursos da nossa plataforma. E você ainda leva presentes, né? A gente sempre está distribuindo presentes. A gente tem 2 livros e também o Baralho do Conhecimento. Tem o livro do Edu Moreira, que é o É Só um Jogo, e também um outro livro do Mark Fisher, Realismo Capitalista. Então, se você ainda não é assinante do ICL, chegou a sua hora, porque agora temos até inteligência artificial na nossa plataforma. Acesse iclmercado.com.br e faça a sua assinatura hoje mesmo. Não dá para viver sem inteligência artificial, assim. O nosso mecanismo de busca mudou completamente, mas é importante que esse novo mecanismo tenha um lastro na realidade, não histórias que tentam vender para a gente. Vender porque a gente está aqui no mercado de investimentos. Eu vou aproveitar esse trocadilho aí, tá bom? É isso, ficamos por aqui. Amanhã eu volto com vocês às 11 da manhã no ICL Mercado e Investimentos. E agora tem... Bota na tela! Rolê ICL com os queridos William De Luca e Guga Noblar. A gente se encontra amanhã. Meninos, bom programa para vocês. Hoje tem Sara Zara. Ô, Sara, não vai brigar comigo. Tem que botar uma fotinho da Sara aqui às quintas-feiras também. Beijo pra vocês, bom programa e bom divertimento, porque o rolê, você sabe, né? É informação com altas risadas. Tchau! Fala pessoal, tudo bem? Leandro Demore aqui para dar uma notícia incrível. O ICL tem sua própria revista digital, a revista Liberta, um novo espaço de jornalismo profundo, crítico, com a nossa cara, feito para quem quer entender o Brasil e o mundo além da superfície. Na revista Liberta, você vai encontrar os maiores articulistas e colunistas com análise sobre política, cultura, atualidades e, claro, muito pensamento crítico. Esse vai ser o nosso espaço semanal de reflexão em profundidade. Faça agora mesmo a sua assinatura. Acesse icl.com.br/revista. E se você já é aluno ou aluna de algum curso do ICL, tem um benefício especial para fazer parte disso com a gente. Um desconto exclusivo para garantir a sua assinatura. Revista Liberta é o ICL em profundidade.